Bora lá, Fiel, para as últimas notícias aqui do Corinthians. O Mano, na Rádio Energia FM, confirmou aí a negociação que vai render 35 milhões de reais aos cofres do Corinthians. O Corinthians também que já renovou o contrato com o Guinegão até 2029. Detalhes do contrato aqui para vocês. E o name rights da Neoquímica Arena teve uma contraproposta que pode chegar a R$1 bilhão. Curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. Nossa, olha essa aqui, ó. O Corinthians pode receber uma bolada. Ai, nós, irmão. Inesperada nessa janela, né? É um jogador que deixou o clube há 2 anos, é o atacante Pedro. Sim. Foi vendido acho que por 9 milhões na época, né? 9 milhões. 8 ou 9 milhões de euros. É. Foi Ele 9. negocia, ele tá no Zenit e ele negocia com o Al Ittihad da Arábia. E a transferência gira em torno de, tá discutindo, em 35 milhões de euros, né? E o Corinthians tem 30%. Então, se concretizar, ele tem 19 anos. Eu não lembro, o Pedro saiu rápido, né? O Pedro, Bento, ele fez 20 e pouquinhas partidas com a camisa do Corinthians, cara. É um atacante. Ele tinha 17 anos, Domênico, muito pouco. Então é uma situação que é igual aquele tio milionário que você não lembra. Ele morreu e deixou pra você a herança. Dá pra pagar o transfer ban, hein? Parte dele, né? Porque o transfer ban... Só do Santos Laguna é 40. Mas tem mais 2. Tem o Rojas, que é mais 40, e tem mais 23 do Tadjeres. Mas aí precisa ver também, mano, como é que é o parcelamento. Porque hoje em dia o clube ele não paga mais à vista, jogador. O cara faz parcela, então o Corinthians ele vai receber o percentual do que os caras receber por Exato, partes, né? então. Mas geralmente a transação lá na Europa lá é paulada. Não, é o Al transação à Ittihad, vista. né? O Al Ittihad, geralmente Clube os caras europeu. chegam... Os caras têm dinheiro, né? Ô, Domênico, pra falar a verdade, velho, clube europeu não parcela, mano. Geralmente quando eles parcelam... Não, parcela sim, mano. Não, mas eles Parcela, não... Então, sim. mas eles parcelam quando vem pro América do Sul, porque os caras sabem que os caras que estão quebrados. Mas geralmente quando é clube europeu pra clube europeu, a paulada é à vista. Quando eles vendem aí, por exemplo, da Europa pra mercado árabe, também a porrada é à vista. Eu acho que lá não é comum esse lance de parcelamento. Tanto que até dentro dos próprios mercados lá, quando você vai falar de parcelamento lá, a galera nem sabe o que é isso, muitas vezes. Mas, enfim, pro Corinthians aí vai ser uma boa alternativa, Domênico. O Corinthians tá com o Pires na mão, tentando algumas alternativas aí pra conseguir o dinheiro. Tentou com a Liga Forte, tá tentando aí também antecipar aí o contrato com a Nike, enfim. Então, tem todo esse embaraço financeiro. E o Corinthians tá tentando desembaraçar pra conseguir essa grana e sair logo desse transfer ban. Mas vamos aguardar, cara. Gostei aí da partida que o Corinthians fez ontem. Novamente o Corinthians foi gigante. E possivelmente teremos aí na próxima fase aí um Corinthians e Cruzeiro, já que o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético também dentro do campo do Atlético por 2-0, né? Aí acabou, né? Isso. Aí acabou, né, Domênico? A sensação do Brasil, Corinthians. Mas é ruim, mas é Sensação. Atlético Paranaense, hein? Não, mas é que tá, Marcão. É um time limitado, mas jogando no Paraná sempre foi difícil e sempre será. É um gramado sintético que a maioria dos times não tá acostumados a jogar, menos quem tem o gramado sintético também. E sem contar que o nível do gramado sintético dos caras é uma porcaria. Um lixo. Então o Corinthians ontem, cara, ele transformou a partida numa partida administrada, o que não quer dizer que não tenha sofrido. O Corinthians ele começou melhor que o Atlético. No decorrer do primeiro tempo, aí o Atlético melhorou e passou a ficar melhor que o Corinthians também. Aí ficou um jogo mais equilibrado. Quando volta pro segundo tempo, tava um jogo de trocação ali, o Corinthians consegue abrir o placar aí, inclusive num belo cruzamento do Vitinho, achando o Mateuzinho lá na ponta direita do ataque do Corinthians, que faz o cruzamento pra dentro da área. E o Guinegão, que em 3 jogos como titulares aí tem 3 gols, e diferente do filho do Robinho que fala pra cacete, nunca joga, não resolve porra nenhuma, o Guinegão entrou substituindo o Yuri Alberto e tem dado conta do recado. Então, e aí vão falar, mas o Guinegão tem 18, o filho do Robinho tem 17. Então aquele moleque lá é mais marketing do que bola mesmo. Porque na hora de entrar lá pra decidir ser uma opção lá dentro dos Caiçara, também não joga. Então nesse ponto, cara, o Corinthians ele tá realmente aí com uma molecada que tá dando puta gás. Ué, besteira não, tô te provando com fatos o que um faz e o que o outro não faz. O Guinegão com 17 jogava? Pera aí, ô cidadão, o Guinegão tem 18. 1 ano de diferença pra esses moleques. Com 17 ele jogava? Mas é que tá, o Estevão jogava com 17, o Hendrick jogava com 17, jogavam. Mas é que tá, cidadão, o Guinegão com 18 anos foi colocado pra jogar e joga. Diferente daquele cara que você puxa saco e não joga porra nenhuma. O negócio é o seguinte, fato, o Guinegão, Domênico Gato, em 3 jogos como titular, Bahia marcou gol. Vasco marcou gol. E ontem, novamente, marcou gol. E não fala. Porque tem gente que aparece muito mais falando do que jogando. Não é o caso do Guinegão. O Corinthians, quando abre o placar, e tem logo na sequência aí a ausência do Mateuzinho, que esse cara tá fazendo falta, porque não só pelo fato de ser um jogador mais experiente, que tá jogando bem, cara, o reserva dele é uma tranqueira.
que é o Félix Torres. Inclusive, Dorival, já tá na hora de você tentar rever essa situação de toda hora. É o Félix Torres que vai quebrar meu galho na lateral direita. Inventa alguém, Dorival, cacete. Põe o Romero pra jogar de lateral. O Romero, que sempre foi babá de lateral, inclusive ajudando o lateral a dar combate defensivo, testa o cara de lateral, velho. Testa o cara de lateral. O Romero é bom na marcação. Não dá pra insistir com essa porcaria desse Félix Torres, mano. Esse cara é um entrave pro Corinthians. Esse cara é um adversário com a nossa camisa. Cara, toda jogada é ele que dá chance pros caras crescerem. Então, nesse ponto, cara, inclusive, Domênico, o Corinthians que até agora não tomou nenhum gol na Copa do Brasil. Olha lá, os caras falando, Rodrigo Gandini, Guinegão, o Mbappé de Itaquera. Nossa senhora, peraí, o que ele falou? Não, pera. O Mbappé de Itaquera, velho. Nossa senhora. Mas esse moleque... Esse rapaz, espera só um minuto, só pra entender. Ele pagou superchat, não? Ele pagou pra isso? Não, pagou, velho. Ah, tá, não pagou. Graças a Deus. Não, mas isso aí foi... Só comentou. Mas é um cara que tem dado conta do recado. Não é fácil você, tanto ele quanto o Kaique também, porque não é fácil você substituir uma dupla aí de Memphis e Yuri Alberto, que eram talvez aí o ponto de equilíbrio do ataque corintiano, e dois garotos aí praticamente de 18 anos, tendo que substituí-los e darem conta do recado, e estão dando. Então, quando o Corinthians ele acaba perdendo o Mateuzinho no decorrer do segundo tempo, o Atlético Paranaense ele começou a crescer no jogo, principalmente usando a ponta do ataque ali, a ponta esquerda do seu ataque, ponta, no caso, a lateral direita do sistema defensivo do Corinthians, justamente em cima do Félix Torres. O Hugo Souza novamente fazendo boas defesas, ele fez uma na cobrança de falta no primeiro tempo, pegou uma cabeçada do Thiago Heleno no segundo também, e o Corinthians aí defensivamente conseguiu se portar bem e controlou o jogo quando necessário também. E conseguiu arrancar uma vitória que praticamente, não vou dizer que já tá na próxima fase da Copa do Brasil, porque todo corintiano é humilde. Não, mas é que tem que ter... Brincadeira. Não, mas é que tá bacana. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade, irmão. Tem que ter humildade. O Corinthians em Itaquera... Mas pra ver como eu sou um exemplo. Mas aí que tá, Quintino. Não dá pra entrar já com a vantagem embaixo do braço e sentar no resultado. Porque eu já vi muitos jogos do Corinthians aí pensar dessa forma também. Entregar classificações que estavam asseguradas. Então, no próximo jogo, daqui a 13 dias... o Corinthians ele tem que jogar com a mesma seriedade que jogou no Paraná e que vem jogando. Porque a partida que o Corinthians fez contra o Bahia, independente da derrota, foi uma partida que o Corinthians já teve uma postura muito mais agressiva, uma postura contundente. Porque eu não fico nesse papinho ridículo que muitos torcedores ficam aí analisando futebol por resultado. Ganhou tá bom, perdeu tá ruim. A partida que o Corinthians fez em termos de postura e de entrega, contra o Bahia já foi muito boa, apesar do resultado ruim. Contra o Vasco, seguiu a mesma postura aí também, adiantando marcação, forçando o erro do adversário, se impondo na casa do adversário, e ontem não foi diferente. Então o Corinthians ele tem que ter essa postura daqui pra frente, velho. Não é só na Copa do Brasil. O elenco não pode ficar escolhendo jogos pra atuar, como fazia muitas vezes aí dentro da Copa do Brasil. O Corinthians ele precisa jogar com a mesma seriedade dentro do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians jogar com esse empenho, com essa determinação e com essa seriedade no Campeonato Brasileiro, ainda pode correr atrás de vaga dentro da própria Libertadores aí nessa competição. Aí também não, no viagem. Óbvio que dá. Pode tem o fumar segundo craque. turno inteiro pela frente. E o Corinthians, daqui a pouco, voltando os jogadores, inclusive, por exemplo, o Memphis, já esteve ontem aí em campo também. Dizem que o próprio Yuri Alberto, é claro, seria um cenário muito otimista, mas que ele pode jogar contra o Palmeiras no domingo. Talvez não como titular, mas ele pode já voltar contra o Palmeiras nesse domingo. Acho difícil também, mas tem gente lá dentro que tá falando que o Yuri Alberto, o cara é um tanque de guerra. Mas também se não voltar, pra mim, o ataque do Corinthians tá muito bem servido com esses moleques. Eu acho que a grande ausência acaba sendo realmente, se não puder jogar, o Mateuzinho. Ele vai fazer exames preliminares ainda aí pra poder averiguar aí a gravidade da lesão, mas quem viu ali de imediato fala que foi só um desconforto. Ele saiu mais por cautela do que realmente por ter sentido. Ô, mano. E só pra finalizar com relação ao jogo, não sei se você vai falar alguma coisa do jogo. Ir. Com relação ao jogo, cara, houve o lance lá que gerou uma polêmica, que pra mim não tem polêmica nenhuma, que foi um gol anulado do Atlético Paranaense. Esse mesmo lance, cara, foi um lance que prejudicou o Corinthians na partida contra o Bahia. E o Corinthians aí, o Kaique, ele domina uma bola, a bola acaba pegando aí, tipo, na perna dele, vem no braço, mas de maneira totalmente acidental, tanto que ele não faz nenhum movimento. A bola pinga no chão, bate na mão dele, e depois na sequência ele dá o passe pro Garro que faz o gol. Ontem, é praticamente o mesmo lance. E tem gente que fica, mas tem que interpretar e não sei o quê. A interpretação, gente, todos os árbitros estão seguindo de acordo, por exemplo, lance defensivo. Ontem teve um jogo lá do Vasco e Botafogo, aconteceu um lance lá que o jogador do Vasco, ele chuta a bola explode na mão do jogador do Botafogo. Do Marlon. E ali, Domênico Gatto, inclusive até depois de análises ali, o próprio VAR segue a decisão de campo ali em não recomendar o pênalti. Por quê? É uma situação na qual
toque de mão ali dentro da área do jogador de defesa, caberia a interpretação do árbitro pra falar, vou ver se teve ampliação de raio de ação do corpo, vou ver se foi um toque acidental ou não, vou ver se foi um movimento natural ou antinatural, enfim, quando é a defesa participando desse lance de mão, existe a interpretação. Quando é lance pró-ataque, todos os árbitros estão adotando esse critério. Tocou na mão pró-ataque, independente de ser o cara que ajeitou e fez o gol, independente de ser o cara que ajeitou e deu assistência, todos os árbitros estão parando. Se é uma jogada que culminou em gol, independente de ser a pré-assistência, independente de ser o cara que deu assistência dentro da área, como foi ontem, pro cara que vai dar assistência pro outro jogador, todo lance de ataque, a arbitragem tá pelo menos adotando esse padrão. O que eu acho legítimo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico, se você vai ficar avaliando, por exemplo, tem árbitro que pro ataque, ele tá dando aí falta. Tem árbitro que pro ataque ele vai analisar no VAR pra ver se foi um movimento natural, antinatural, se teve a intenção, se não teve. Eu acho que deveria haver uma padronização no futebol brasileiro. Tem, né? E pelo menos agora, na questão ataque, os árbitros estão adotando isso daí. Porém, eu acho que essa padronização tem que ser até a favor de defesa também. Eu acho que toque de mão, cara, eu acho que tem que parar a jogada na hora. Independente de ser pró-ataque, pró-defesa, dentro da área, fora da área, eu acho que tem que dar infração. Domênico, por exemplo, se a bola toca no pé do jogador no basquete, é falta, velho. É falta. É falta. Então, no futebol, eu acho que é a mesma coisa. Aí ficam assim, mas aí eu vou ficar chutando a bola na mão do zagueiro de propósito. Tira você a mão. sabe, não, mas é que tá. O árbitro sabe quando você tá querendo uma situação ali, que você tá tentando cavar uma cena. Esse lance mesmo do cara que pôs a mão na bola, ele força um contato ali, simulando um pênalti. Esse lance mesmo poderia ser encarado até como simulação. Ele poderia tomar um cartão amarelo. Porque ele vê o jogador do Corinthians chegando, ele automaticamente desaba ali pra cavar uma situação. É que a bola depois aí bateu na mão dele, foi pra trás, o cara deu assistência e o cara do Atlético fez o gol. Mas se não fosse o próprio lance da mão em si, eu acho que ele poderia ser punido até por simulação. E uma repórterzinha lá também, que viralizou na internet, eu acho que a única chance dela conseguir alguma notoriedade na internet, e talvez aí dentro da própria profissão dela, me fugiu até o nome da cidadã aqui. É machista, né, mano? Não, pelo contrário. Pra mim, falou bobagem, independente de ser homem ou mulher, tem que ser A criticado. gente também fala. Mas, ô Domênico Gato, eu acho que a pessoa tem que ter O responsabilidade. que ela falou? Ela falou, não sei se vocês viram o jogo ontem. Vocês viram Não, eu vi o jogo, mano. Vocês viram o jogo? Mas não lembro A disso cidadã, ela chama Monique Vilela. Ela alegou, Domênico Gato, que o cara que invadiu o campo era torcedor do Corinthians. E o cara entrou em campo pra abraçar o Hugo Souza. O Hugo Souza foi agredido, gente. Aquele setor aí é totalmente destinado pra torcida do Atlético Paranaense. Isso fica no alto. E outra, Domênico Gato, ela pode alegar, mas era um cara infiltrado. Gente, é um jogo, Domênico Gato, que existia ali uma procura muito grande. Tanto que eu acho que 3, 4 dias antes já não tinha mais ingresso pra vender. 40 mil, né? Não, e já não tinha mais ingresso pra vender. Se o Atlético não enchesse esse jogo, vai encher quando? Ali é um setor, Domênico Gato, que atrás do gol costuma ser o setor mais barato do estádio. E é o primeiro setor que acaba. Como é que um torcedor visitante vai comprar, sendo que o próprio Atlético Paranaense também tem um projeto de sócio-torcedor? Tá aí o infeliz que agrediu o Hugo Souza. Até o próprio Hugo Souza replicou na matéria dela, no post que ela fez no Twitter. Bom, tá de brincadeira, cidadã. Tudo que ele queria ali era não me abraçar. Ele foi pra agredir o Hugo Souza. Tanto que ele já foi identificado, inclusive, pelo próprio... A polícia que o levou lá pra fazer um boletim de ocorrência. Ele alega que ele é torcedor do Atlético Paranaense, que ele tava bêbado, por isso que ele invadiu o campo, mas vai responder criminalmente. Inclusive, o próprio Atlético Paranaense tem um órgão dentro do clube que fiscaliza a atitude de sócios torcedores pra puni-lo. Então, tudo que essa menina deveria fazer agora é ter a dignidade de falar, falei besteira. Quis aí puxar o saco da torcida por algum motivo, quis tentar amenizar uma possível pena, porque como a Copa do Brasil ela é uma competição feita pela CBF. CBF pode ter um problema na Série B, né? Pode ter um problema e deve ter, porque o Atlético Paranaense no final do Brasileiro do ano passado já houve invasão quando o Atlético caiu, enfim, os torcedores já acabaram causando ali alguns problemas aí dentro do estádio, e talvez aí uma condenação agora poderia agravar a situação do Atlético, que tá no meio de tabela da Série B e possivelmente nem subir vai. Então... Mas ela não pediu? Eu Não acho fez que um não pedido vai, não. de desculpa? Será, mano? Não Deve fez, ter eu vi agora há pouco, agora ela também não tinha pedido não, ela postou porque- até um link de um WhatsApp aí dela de notícias lá. Mas não querendo fazer a defesa da menina, Domênico, mas a gente vê torcedor fazendo coisa errada, a gente já imagina que é torcedor do Corinthians. Isso é por fecha, osmose. é porque Isso é por meio, osmose. é meio que é deles, é isso. É isso você que quer entendeu? dizer. Coisa errada é do Corinthians. A Então coisa menina errada foi é lá. por osmose. Se fosse do São Você Paulo, ia entendeu? ter uma Acabou- marca de acabou batom no indo nessa pescoço de- do Hugo Souza. Ai, Hugo, vem cá! Hoje aqui, ó. Diva para você, Guinegão renova contrato com o Corinthians e eu vou te contar o tempo de contrato e os valores desse novo vínculo, com exclusividade. Vamos também falar sobre os novos Neymar Whites da Neoquímica Arena. Corinthians continua negociando a proposta para os Neymar Whites da Neoquímica Arena e também para o
o patrocínio master da camisa do Corinthians, já tem contraproposta pintando. Eu vou te contar tudo isso. Vamos falar dos name rights da Neoquímica, né? Neoquímica Arena. Por quê? O Corinthians negocia com algumas empresas interessadas. Ontem eu já trouxe com exclusividade, né? Foi uma bomba, né? O Corinthians negociando no valor aí, querendo, né? Pedindo 700 milhões por um contrato de 10 anos. São 70 milhões por ano. É um baita de um contrato. Dá para pagar a dívida, inclusive, da Neoquímica Arena, a Neoquímica Arena sendo paga. Então é um valor que eu acho interessante. Muita gente fala do Mercado Livre e o Pacaembu, mas lá é um contrato de 1 bilhão, né? 300 milhões a mais, mas é um contrato de 30 anos. Se você dividir, vai dar 33 milhões por ano. Então o do Corinthians é muito melhor. A empresa também fez uma proposta para ficar com a camisa do Corinthians, tá? O patrocinador master, mas uma das empresas que fez a proposta é Bet, e aí a Esporte da Sorte já falou que vai cobrir, tá? A camisa ela fica. Agora, existe a chance, né, de o estádio ter um novo nome, e pode ser até de uma Bet ou não, mas existe a chance também da Hypera Pharma, né, que é a detentora aí da Neoquímica, né, do ramo farmacêutico, fazer uma contraproposta e ficar também, continuar sendo Neoquímica. Existe muito essa possibilidade. Claro que vai depender dos valores, vai ter que cobrir. Aliás, por contrato, eles têm esse direito, né, de cobrir esse valor e ficarem ali com o nome, né, do estádio corintiano, Neoquímica, como é hoje, que a gente já está até acostumado, né, Neoquímica Arena. E claro, para romper esse contrato, nós estamos falando de 50 e 70 milhões. É bom lembrar que a gente viu algo parecido recentemente, né? A Adidas chegou com uma boa proposta, a Nike cobriu e continuou a parceria Corinthians e Nike. Será que vai acontecer isso em relação aos name rights? Não dá para cravar nada ainda, tá, gente? Mas eu tô passando para vocês o que tá rolando, tá? Existe a empresa, inclusive da camisa, a Esporte da Sorte já falou que vai cobrir, tá? E agora resta da Neoquímica se ela vai conseguir cobrir ou não e o Corinthians avançar nas tratativas. Esse é o valor, esses são os bastidores, tudo para você em primeira mão, sempre aqui no Blend de Informações. Olha só, Guinegão renova contrato com o Corinthians até o fim de 2029. É um contrato, né, extenso aí, né, agora até o fim de 2029. O Guinegão que tinha contrato até 2027, o Corinthians fez isso para aumentar a multa rescisória do Guinegão, então já estou passando o tempo de contrato para vocês, né, que ainda não havia vazado, e passar também os valores, né. O Guinegão ganhava 20 mil reais por mês no Corinthians, tá, e recebeu um aumento, e o contrato eu achei um contrato muito honesto, achei bom para o Guinegão e bom para o Corinthians, tá. Tô gostando desses novos contratos do Corinthians, por quê? Não saiu de 20 para 200 mil, saiu de 20 para 400 mil, entendeu? O contrato está cheio de gatilhos e vai subindo, né, ao decorrer dos anos de jogos, enfim, de metas. Achei isso bem interessante. Por exemplo, de partida, já vou falar para você que o salário dele já subiu para 40 mil. Né? Ele chegando a um tanto número de jogos, né, e de anos também vai aumentando. Ano que vem 50 mil, depois 60. Até chegar num período, eu não vou te falar o valor, o ano exato, para chegar em 120 mil mais ou menos. Então achei um valor honesto, bom para o Guinegão, bom para o Corinthians, né? E negócio bom, costumo dizer que é a bênção, né? É bênção quando o negócio é bom para os dois lados. Achei que o Guinegão realmente merece essa valorização. O Corinthians se protege em relação à multa rescisória, que vai ser equivalente aí a 100 milhões, né, de reais para o futebol brasileiro. Ninguém vai, comprar o Guinegão por esse valor no Brasil, muito difícil. E o Corinthians se protege, o Guinegão é valorizado, fica mais animado com o aumento, né? E depois ainda vai aumentando com o decorrer dos anos e também de jogos, de gols, enfim. O contrato vai tendo vários upgrades aí em relação a número de jogos e também de participações em gols. Então achei bem honesto, bem justo o contrato aí do Corinthians, não precisou aumentar, né, horrores. E o Guinegão hoje, queira ou não, né, com a ausência do Yuri Alberto, do Memphis, estava jogando titular. Bora lá, na negociação do name rights da Neoquímica Arena, que pode render uma boa grana pro Corinthians, a única coisa que eu não faria, eu sei que não vale de nada a minha opinião, mas era fechar alguma coisa vinculada a algum tipo de bet, tá? Com o nome da arena, sei lá, Bet 365 Arena, não faria isso, tá? Mas quem é a minha opinião? Quem somos nós na fila do pão, né? Mas, cara, a informação é que vai chegar de 700 a 1 bilhão a proposta pela Neoquímica Arena. E lógico, tá, pessoal? Não vai ser um valor que o Corinthians vai receber de vez, 1 bilhão. Isso aí, por exemplo, se fechar por 10 anos, são 10 anos, aí divide esse valor em 10 anos, aí é questão de acordar, né? Então, só para deixar isso bem claro aí, tá bom? E aí também, pessoal, a relação ao Mateuzinho, né? Não tá confirmado, até a hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, que é 18h50, não tem informação se foi lesão de grau 1, grau 2, se foi só um desconforto e ele vai pro jogo. Não temos essa informação. Fica ligado, se inscreva aqui no canal. Assim que sair a informação, eu trago com exclusividade aqui no canal Nação Corintiana para vocês, beleza? E se você chegou até aqui, por favor, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu trago notícias aqui, pré-jogo, pós-jogo, contratação, política, tudo sobre o Corinthians aqui para vocês. Então,
curte aí, se inscreva. Se tiver um botãozinho para hypar o vídeo, clica em hypar no seu celular, que vai ajudar o YouTube a entregar o conteúdo para mais corintianos. Bora fazer desse canal aqui uma verdadeira nação corintiana, beleza? Então, e em relação ao Guinegão, que renovou o contrato agora, né? Também até 2029, muito bom isso aí, é o mínimo, né, que deveria fazer para não correr o risco de perder o moleque também, só faltava essa. Mas é isso, pessoal, comenta aí, deixa um comentário, eu prometo dar um coração aí, responder teu comentário, bora trocar uma ideia, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!